Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre um erro que costuma acontecer bastante quando a gente está iniciando na programação orientada a objetos com o C Sharp, que é um erro. Erro aqui é a mesma coisa de exceção, que a gente chama de Null Reference Exception. Então, imagine esse seguinte trecho de código. Eu vou até fazer esse trecho de código com vocês lá na prática. Então, estou aqui no meu projeto. Eu apaguei o main que tinha aqui antes e vou fazer aquele trecho de código que está no slide aqui com vocês. Então, conta corrente x, eu quero chamar de x, recebe new conta corrente, abre e fecha parênteses. Então, está vendo aqui que eu estou no meu programa principal, criei uma conta corrente, um objeto conta corrente, e vou fazer isso aqui, x.titular.nome recebe Maria Eduarda. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai ocorrer um erro, vai ocorrer uma exceção. Então, eu vou rodar aqui do modo normal como debug, pra vocês verem. Aí ele apareceu aqui, o que ocorreu? Ocorreu o null reference exception. Quando você está rodando com debug e ocorre um erro, ele mostra para você em qual linha do seu código ocorreu esse erro. Eu vou fechar aqui e clicar nesse quadradinho vermelho para parar o debug e eu vou executar. Se eu não estiver executando com o depurador, com o debug, a tela é outra. Então eu vou executar com o Ctrl F5 aqui, ele vai aparecer o erro no console, que é o mesmo erro, é só que se você estiver executando com o depurador, ele aparece e mostra a linha onde ocorreu o erro. Se você estiver executando sem um depurador, ele vai aparecer no console o erro, que ocorreu aqui o null reference exception. O que é esse null reference exception? Quer dizer que em algum pedaço do seu código, ele chegou numa referência que está com o valor null, e você tentou fazer algo a partir de uma referência que está nula. Vamos voltar lá para o slide que eu vou desenhar para vocês o que é que ocorreu nesse trecho de código aqui. Vamos lá. Então, vamos fazer aquele passo a passo. Conta corrente x recebe new conta corrente. Então, x, minha referência, new conta corrente criou o objeto conta na minha memória, minha conta corrente, atribuiu, então fez a minha referência apontar para o meu objeto na memória. Então, a próxima linha de código, vamos agora aqui, presta atenção no passo a passo. X, então, x, ponto, navegando aqui do x para o meu objeto na memória. Titular, titular. Ponto. Opa, quando eu tenho ponto, quer dizer que eu vou navegar desse pedaço para algum outro lugar. Mas qual é o valor que tem aqui no titular? Qual é o valor que está aqui? Null. Esse titular está apontando para algum lugar? Não, porque eu não joguei nenhum valor aqui dentro ainda. Eu criei o objeto novo. O objeto novo, o valor padrão disso aqui é null. Então, se eu tento fazer isso aqui, navegar numa referência que o valor dela está nulo, ele não permite,
porque isso aqui não está apontando para nenhum lugar. Como é que eu vou saber o que fazer? Então, essa referência aqui, ela está nula. Então, vai acontecer aquele erro null reference exception, que é exatamente isso. É um erro, uma exceção de referência onde o valor está nulo. Eu tentei navegar dentro de uma referência que o valor dela está nulo. É isso que ocorreu. Ele não consegue acessar nome porque não tem, isso aqui não está apontando para lugar nenhum, ele está nulo. Então, é quando ocorre esse tipo de coisa que eu tenho uma referência nula e eu estou tentando navegar dela para algum outro objeto, para algum outro lugar, e eu não consigo porque ela está apontando para lugar nenhum. Correto? Então, fiquem atentos a quando ocorrer isso, pode saber que é algo nesse estilo aqui no código de vocês. Então, no reference exception, ele ocorre toda vez que, se em algum momento do meu código nós tentarmos acessar algum campo ou algum método de uma referência que o valor dessa referência esteja como null, vai ocorrer esse null reference exception, que é exceção de referência nula. Correto? Prestem atenção. Ocorreu de novo, em algum momento do código de vocês que estiverem fazendo, ocorreu, não entendeu muito bem como funciona, volta nesse vídeo, assiste de novo, me pergunta que a gente tenta fazer daí. Mas esse é um erro muito comum que acontece com programadores iniciantes em orientação a objetos. E é sempre essa mesma causa, tentando acessar algo a partir de uma referência nula. Então, obrigado e aguardo vocês na próxima aula.